A paz do Senhor, queridos, aqui pastor Paulo Renato, do Instituto Evangelístico Alfa e Ômega, no momento de reflexão na série Jesus Faz Milagre. Muitas vezes nós não enxergamos o que devemos fazer mediante as dificuldades da vida. Às vezes nosso olhar fica fixo só para os problemas e não conseguimos enxergar além disso. É sobre isso que eu quero falar com você nesta hora. Vem comigo após a vinheta. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo o evangelista João, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque havia os sinais que operara sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nesse contexto, nós vemos que Jesus, após trabalhar muito com seus discípulos, sobe ao monte para descansar um pouco. Ali sentando, a grande multidão, vendo que Jesus estava ali, começa a ir em direção a Jesus. Jesus então vira para o seu discípulo Filipe e pergunta como eles poderiam alimentar aquele povo que estava vindo na sua direção. Não porque ele não soubesse, sim que era para testar aquele discípulo, para saber o que ele estava vendo ou como ele iria lidar com aquela situação. Então Filipe diz que nem 200 dinheiros daria para comprar e alimentar aquele povo. André, porém, disse: Olha, ali tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso para essa grande multidão? Jesus, então, pega aqueles 5 pães e 2 peixes, manda todos sentar nas relvas, dá graças e começa a repartir os 5 pães e os peixes para os seus discípulos, e os seus discípulos começam a repartir para o povo. E deu para que todos se alimentassem e até sobejou. E tudo que sobejou ele pediu para que se guardasse, para que nada se perdesse. Aprendemos algumas lições com esse texto. Primeira coisa que aprendemos é que nós temos que seguir Jesus não pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Aquela multidão, ela se preocupava em seguir Jesus pelo que ele fazia. Mas nós precisamos seguir Jesus pelo que ele é. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, é aquele que muda a nossa história, o que nos salva, é o Salvador do universo. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou para que você tivesse vida e vida em abundância. Nós também podemos aprender que muitas vezes a nossa visão é limitada. Filipe, ele só via que seria muito difícil alimentar aquela multidão, mas Jesus já sabia o que fazer. Quando nós não enxergamos além dos nossos olhos, quando nós não enxergamos aquilo que podemos fazer, precisamos contar com a fé. A fé, ela move o coração de Deus. Quando nós estamos com fé, nós começamos a agir segundo o que Deus quer para nós. Filipe, então, entendeu que quando Jesus dá uma palavra, tudo pode acontecer. Basta uma palavra de Jesus na sua vida e na minha vida para que tudo mude. Uma outra coisa que nós aprendemos com esse texto
Quando André fala que tem só 5 pães e 2 peixes, nos mostra que o que temos em nossas mãos é aquilo que Deus vai utilizar para nos abençoar e multiplicar para abençoar aquele que está ao nosso lado. O que você tem na sua mão? O que Deus colocou para você fazer? Aonde você utiliza seus dons, talentos? Qual é o seu trabalho? De que maneira você está multiplicando aquilo que Deus te deu, que é o benefício do dom que você tem de fazer algo para alguém? Multiplique o seu dom, multiplique o seu trabalho para abençoar pessoas. Utilize aquilo que Deus colocou em suas mãos para abençoar a vida do próximo e a vida daquele que está ao seu lado. E nós aprendemos mais uma coisa: tudo o que temos que fazer, sempre dando graças ao Senhor, dando graças porque Ele nos dará a oportunidade de estar com Ele, Ele nos dá a oportunidade de aprender com Ele, Ele nos dá a oportunidade de vermos através dEle, Ele nos dá a oportunidade de sermos abençoados com aquilo que temos em nossas mãos e Ele nos dá a oportunidade de darmos graça por tudo que Ele tem nos feito. Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua história, abençoar a sua família, seus projetos e sonhos. Tudo que Deus colocar em suas mãos, você vai sobejar em nome de Jesus. E quando sobejar, guarde para que Deus possa utilizar aquilo que sobejou para abençoar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione as notificações, coloque o seu pedido de oração na descrição e nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Fique na paz de Jesus, um dia abençoado para a glória de Deus.